Meus amigos, o artigo do Fernando Henrique hoje no Estadão é daqueles que a gente tem que ler com lupa, porque nos diz muita coisa. O Fernando Henrique ensaiou um meia-culpa, ou uma autocrítica, vamos dizer assim, no seu artigo, mas como sempre, ele está preso a seus grilhões ideológicos e de uma cegueira política que é típica de todos os socialistas. Por isso que sua autocrítica, se é um elemento de laboratório para que a gente entenda como essa elite socialista que dominou o país se move, ela é útil também para a gente mostrar como a gente tem que fugir dessa proposta política que ela é suicida. Aliás, o próprio Fernando Henrique disse isso. O artigo dele chama Cartas na Mesa. E ele começa assim, eu vou ler porque é importante. É preciso abrir o jogo. Não se trata só de Dilma ou do PT, mas da exaustão atual do arranjo político brasileiro. Isso eu concordo plenamente. E mais, o que idealizamos, eles, os socialistas que dominaram, na Constituição de 1988, cujo valor é discutível, era construir uma democracia plena em um país decente, com acesso generalizado à educação pública, saúde gratuita e previdência social. É o programa fabiano dos globalistas. Só que virtudes não podem nascer do vício. Quer dizer, onde se assenta toda essa boa intenção dos socialistas? No roubo tributário, no roubo de quem trabalha. E aí esfarcela a iniciativa privada e todo mundo fica dependendo do Estado. Continuemos. Mais ainda, acesso à terra. Acesso à terra, meu Deus. O Brasil tem menos de 2% hoje de população de fato trabalhando no campo. O Estado de São Paulo, pelo menos, é assim. Sustentando a indústria, sustentando as famílias e exportando alimentos de montão. Acesso à terra, minha gente. Que programa, mas isso é coisa do século XIX. Acesso à terra pela violência, pela expropriação de quem trabalha. Eu diria como um político antigo diz, que é terra, vai trabalhar. Vamos lá. Acesso à terra para os que nela precisem trabalhar. Na verdade, a revolução tecnológica do campo acabou com essa besteira. Bem como a assistência social para que delas necessitem. Os caras dão a terra e dão uma bolsa para viver, porque os caras não sabem trabalhar na terra. A execução desse programa encontra dificuldades crescentes porque a estrutura estatal é burocratizada e corporativa. Vejam, culpa a estrutura do Estado, não os programas socialistas. E também porque a sociedade não quer e não pode pagar cada vez mais tributos quando os gastos não param de expandir. Esse é o raio de sensatez que eu vi no artigo. O Fernando Henrique percebeu que está no limite da carga tributária, está no limite da interferência do Estado. Só que ele não chega na conclusão lógica no passo seguinte. É preciso reduzir imediatamente o Estado. Mas vamos lá. Era inevitável que nos encontrássemos nessa situação? Não. Contudo, para evitar a crise do sistema dos partidos e da relação do Executivo e do Legislativo, teríamos sido necessários, no mínimo, os contrapesos da lei das barreiras e da proibição de alianças partidárias nas eleições proporcionais, restrição aos gastos de campanha e regras mais severas no seu financiamento. Aqui Fernando Henrique escorrega na casca de banana e viaja na maionese de vez. O nosso problema não está na estrutura partidária. Não é esse o problema. Nosso problema é que a estrutura partidária só oferece solução socialista. Nosso problema é que não há uma direita organizada. O Fernando Henrique não tem a honestidade de dizer isso. Né? Cai na mesma esparrela do que o PT coloca. Né? Precisa de uma reforma política para poder organizar as coisas. Tudo é culpa da falta de reforma política. Até a corrupção que eles praticam é falta de reforma política. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Tanto faz. O que precisa é que nós criemos uma organização em que a direita possa aparecer. E eu acho que nós estamos no germe desse processo, de forma espontânea, contra a vontade de Fernando Henrique e contra a vontade de todos os próceres da esquerda.
que diz aqui. Mas não é só. A má condução da política econômica tornou impossível ao governo petista seguir oferecendo benefícios sociais propostos, senão pagando o preço da falência do Tesouro. Outro raio de sensatez é a falência do Tesouro. O que nós estamos vendo, essa crise que nós estamos vendo, esse monumental desemprego que não tem paralelo na história, talvez mundial, numa velocidade tão grande como quando aconteceu. A inflação de 2 dígitos, a paralisia produtiva com a queda do PIB, que remonta aos anos 30, isso é a falência do Tesouro. Isso o Fernando Henrique está certo. Aí vem aqui, não me refiro às bolsas do governo Itamar, eu era socialista aqui, foram ampliadas no meu governo e consolidadas no governo petista. Elas são grão de areia quando comparadas com as bolsas empresários oferecidas pelos bancos públicos com recursos do Tesouro, sem mencionar o grau inédito de corrupção. Ora, bolsa empresário, bolsa família, bolsa renda, é tudo o germe da corrupção. Por quê? Porque o dinheiro para pagar essa brincadeira, minha gente, nasce do roubo estatal, o roubo sobre as famílias da forma de impostos. Então, é esse vício originário que leva aos vícios continuados. Nada mais, né? Então, o que devia fazer é acabar com todo tipo de bolsa, reduzir, desinflar o Estado, deixar os brasileiros trabalhar e se enriquecerem, prosperarem, sem que o parasita estatal lhe tome o produto do seu trabalho. Aí vai dizer aqui, algumas corporações do Estado, sim, se robusteceram, parte do Ministério Público, da Polícia Federal, segmento judiciário e Forças Armadas e parte Forças Armadas. Fernando Henrique acabou com as Forças Armadas, botou esse ministro civil de defesa, rebaixou os comandantes militares a uma condição de subalternos. Que reforçou as Forças Armadas? O quê? Desarmou as Forças Armadas, humilhou as Forças Armadas. Simplesmente, ao tirar ministros militares do Estado, ao tirar os ministros militares de Estado de ministro e passar para funcionário de segundo escalão, ele simplesmente acabou com as Forças Armadas. Mas vamos lá. E parte significativa da burocracia pública, como Itamaraty, a Itamaraty que entregou o Brasil para a China, para a Rússia, e está aí metido nesse milênio da crise mundial. E alguns ministérios do Banco Central. Entretanto, o conjunto do Estado entrou em paralisia. Não só o Executivo, como também a burocracia e o Congresso. Por que entrou em paralisia? Porque o Tesouro quebrou. Simples. Essas pelas causas acima aludidas, cuja consequência mais visível é a fragmentação dos partidos e a quase impossibilidade de se construir maiorias para enfrentar as dificuldades que estão levando o desmonte do sistema político. Isso também é falso, é mentira dizer. O que nós vimos, a gente viu, por exemplo, a eleição do Eduardo Cunha. Diga que ele cederam, prova que provar dele, condene a prisão, mas a gestão do Eduardo Cunha foi uma parede contra a prosperidade do PT, contra o seu engrandecimento. Formou-se uma maioria que foi capaz de enfrentar o Executivo. E o que é que Fernando Henrique vai concluir no seu artigo aqui? No final ele vai dizer, que é preciso fortalecer o Executivo. Fortalecer os executivos. Imagina se Dilma Rousseff fosse um executivo fortalecido. Isso é uma loucura. Não é essa a saída. Na verdade, você tem que reduzir o Estado. Essa é a única solução, e é a solução que um socialista viciado como é Fernando Henrique jamais quer propor. O que precisa é refundar o país assim, botando horda de vagabundos que não trabalham na rua, cortando despesas, acabando com bolsas de empresário, mas também acabando com Bolsa Família, acabando com essa coisa que corrompe a alma das pessoas. As pessoas são tratadas como crianças. E, ao fazer isso, simplesmente acaba a fonte e a motivação da corrupção estrutural que está instituída. Essa é a única solução. A única solução para o Brasil é a solução liberal, que diz o seguinte: tem que ter Estado mínimo. Sabe? Isso aí envolve todas as áreas do Estado, inclusive da Previdência. Tem que ter coragem para fazer o que precisa ser feito. O Fernando Henrique faz uma profissão de fé nas frias. Ele fecha o artigo dizendo: se
Só as crises se fazem... Só nas crises se fazem grandes mudanças. Isso aqui é o velho Marx falando na boca do Fernando Henrique. Estamos em uma, mãos à obra. Mas o que ele quer fazer é uma saída socialista. E eu lhes digo, meus amigos, não há saída socialista. Só há saída liberal. A única receita capaz de recuperar o país é o liberalismo econômico. É preciso que diga com todas as letras. Essa visão neoliberal, que é isso sim, é técnico esse termo aqui, do Fernando Henrique, que é manter um mega Estado com gastos equilibrados do Tesouro, isso é inviável. Porque o socialismo é entrópico. Ele leva sempre à quebra do Tesouro. A saída das crises políticas dentro do socialismo são sempre saídas que elevam o gasto público. Essa lógica tem que acabar. E nós estamos aí, agora, essa crise realmente é uma crise muito grave, muito séria, diante de um momento em que a nação corre perigo. A população brasileira corre perigo. Milhões de estão sem emprego, em breve acaba o seguro-desemprego, acaba as verbas rescisórias, e o que essa gente vai fazer da vida? Como é que vai cuidar das famílias? Como é que o pai vai cuidar dos filhos? Como é que a mãe vai cuidar dos filhos? É isso que eu estou falando. Se o sistema econômico não anda, a condição de sobrevivência desaparece, o Brasil vai regredir ao que era os anos 30 e 40. Só que nos anos 30 e 40, sim, nós temos uma parcela importante da população que tinha atividades no campo, ou seja, o autossustento não dependia do mercado. Hoje não é mais assim. A população está urbanizada. Sem um emprego, sem uma renda monetária, não há como sobreviver. E com essa gente governando, não há como gerar emprego. Ao contrário, os empregos estão sendo destruídos. A população está sendo demitida em massa, em todos os campos. Ainda essa semana a General Motors está botando mais 1.500 pessoas na rua. Porque não vende, não tem mercado. Então a gente está aí numa situação em que o que nós precisamos é de uma honestidade, de uma agudeza científica na compreensão do que está acontecendo. E a ciência política diz o seguinte: o Estado exorbitou, é preciso cortar o Estado. O parasita não pode ser maior que o hospedeiro. É exatamente isso que está acontecendo. O Fernando Henrique tangenciou o problema ao falar da quebra do Tesouro. Mas ele não propõe a solução que precisa ser proposta. Nós não estamos diante de... Não é uma questão política. Eu tremo para fortalecer a presidência da República. Meu Deus, imaginem vocês a presidência da República mais forte do que é sobre o PT. Aí nós teríamos já o plano socialismo marxista-leninista implantado de vez. Seria a loucura completa. O que nós precisamos é que novos partidos surjam, sim. Não é menos partido, é mais partido. Partido de direita. Partidos que propõem o liberalismo econômico. Partidos que propõem uma redução do Estado. Partidos que proponham rever todas as medidas que a Constituição de 88 instituiu. Por exemplo, dar status de ministro para os comandantes militares, acabar com essa palhaçada que está aí. Tá certo? Reduzir o número de ministérios, reduzir a regulação estatal. Hoje no Brasil, viver é quase uma licença do Estado, e não é assim. Na origem, o Estado foi criado para que proteja as pessoas, não para que massacre as pessoas. O que nós estamos vendo é um massacre das pessoas. Eles roubam as pessoas, tiram a sua condição de sobrevivência, acabam com sua empresa, com seu patrimônio, com tudo. Meus amigos, recomendo que vocês leiam o artigo do Fernando Henrique, mas com essa lupa. Esse homem fez muito mal ao Brasil, porque ele formou 2 ou 3 gerações de pessoas na academia, e mesmo um pouco em geral, com essa mentira socialista que está na cabeça de todo mundo. Precisamos desintoxicar a mente dos brasileiros, extirpando o socialismo, acabar com essa ideia de que o Estado resolve os problemas das pessoas. Não resolve. O Estado é o problema. O Fernando Henrique não tem como fazer uma constatação dessa, porque seus compromissos históricos com os fabianos, os globalistas, os comunistas de modo geral, não permitem que ele faça isso. Ele sabe, mas não diz.